Bom dia, querido amigo, querido ouvinte da Rádio Conexão Esperança. É muito bom estarmos aqui mais uma vez, nesta sexta-feira, dia 20 de novembro de 2015, nesse feriado. Espero que você esteja bem com a sua família. Quem sabe você está passeando em algum lugar, descansando um pouco, que o Senhor seja contigo. Hoje, nesse dia de hoje, nós vamos abordar o livro de Números, capítulo 15, o versículo 15. E como temos feito aqui toda semana, sendo precedido por companheiros da rádio, e a cada dia temos estudado um capítulo da Palavra de Deus através desse programa, Reavivados por Sua Palavra. E hoje o capítulo 15. E como vocês viram no estudo de ontem, Números 14, com o nosso amigo e irmão da Rádio Conexão Esperança, que esteve aqui apresentando este capítulo, o estudo da palavra, nós vimos que o capítulo 14 de Números nos trouxe uma situação muito difícil, um momento muito tenso, não é? No arraial do povo de Deus, porque Deus havia mandado, tinha dito para Moisés para mandar espias vigiar e não é, analisar a terra Canaã, a terra prometida, né, que Deus havia prometido para o povo. E você sabe que na volta dos 12 espias, que foi um por cada tribo, um príncipe de cada tribo, né, 10 começaram a apresentar um relatório totalmente pessimista, totalmente sem fé, totalmente incrédulo, enquanto que somente 2, Josué e Caleb, apresentaram um relatório esperançoso, ainda que as dificuldades, como por exemplo aquela terra ser habitada por gigantes, não é? Ser uma terra de um povo muito forte e alto, não é? Mas mesmo assim eles confiaram, não é, na palavra do Senhor. E no versículo 23 do livro de Números 14 diz assim: nenhum deles verá a terra com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezam verá, por conta dessa rebelião, por conta dessa descrença, até porque também, se nós formos ler aqui, eles quiseram apedrejar, não é, Moisés, Arão, Josué e Caleb, e só não fizeram isso porque Deus interveio, aparecendo em cima do tabernáculo, no meio da nuvem, não é? Por conta disso Deus proferiu essa sentença, que aquela geração que estava ali prestes a entrar, ela não entraria. E por que eu estou te contando, fazendo essa recapitulação? Porque nós vemos um contraste dessa sentença com o capítulo 15 de Números, quando logo no seu início, versículo 2, Deus diz assim: quando entrares na terra das vossas habitações. Ou seja, no capítulo anterior, nós estudamos um Deus que é amor, misericórdia, mas é justo. Não, e ele não poderia permitir que aquele povo incrédulo, aquele povo que já havia assistido tantas manifestações poderosas de Deus no deserto, dando o maná, libertando aquele povo das garras do faraó, fazendo atravessar o mar vermelho, não é? Enfim, provendo água no meio do deserto de forma miraculosa, enfim, várias manifestações do poder de Deus, e Deus não poderia deixar aquele povo, por ter testemunhado isso tudo, ainda assim foi um povo que duvidou que Deus seria capaz de dar a eles a vitória sobre os cananeus, sobre os amorreus, os habitantes daquela terra que havia sido prometida pelo Senhor. Então Deus proferiu a sentença que aquela geração não entraria, somente os descendentes daquela geração. E aí Deus fez o povo voltar para o deserto e ficar mais 40 anos peregrinando pelo deserto, até que toda aquela geração incrédula morresse e sobrasse só os seus descendentes. E aí o que aconteceu? No capítulo 15, a despeito de não sabermos quantos anos se passaram entre o capítulo 14 e o capítulo 15, Deus aqui, com essas palavras, quando entrares na terra das vossas habitações, Deus está querendo dizer para o povo que Ele cumpriria a sua promessa, a sua palavra estava de pé, e aquela terra seria dada aos descendentes de Abraão. E aqui no Números capítulo 15, Deus revê, ou refaz, ou recapitula com aquelas pessoas as leis a respeito das ofertas, os sacrifícios pelos pecados por ignorância, o castigo pela violação do sábado, a lei acerca das borlas das vestes. Enfim, e eu destaquei aqui algumas coisas incríveis que eu gostaria de deixar para vocês e que eu anotei no momento que estava meditando sobre esse texto.
O Senhor prometeu entregar Canaã aos descendentes de Abraão. Por isso mesmo, se uma geração fosse muito infiel para recebê-la, Deus favoreceria a próxima geração. E por fim, uma lição para mim e para você. Do Egito, ou seja, do mundo de pecado que vivemos, a Canaã, que é a cidade que Cristo foi preparar, deve haver um processo chamado santificação. Não basta ser liberto do pecado hoje. Você pode orar a Deus e Deus te libertar do pecado hoje. Isso não é o suficiente. É preciso santificar-se para adentrar a Canaã celestial. A vitória sobre o pecado, ela é diária sim, mas ela é contínua. Eu e você corremos o risco de sermos libertos hoje, mas amanhã sermos presas do mesmo pecado. Por isso, para que isso não aconteça, faz-se necessário santificar-se. Não é? Muitos resgatados do pecado estão entre o povo de Deus. Todavia, a maioria não entrará no reino dos céus, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Este capítulo 15 de Números, ele reforça a esperança, reforçou a esperança daquele povo e reforça a esperança do povo de Deus hoje, para que a promessa dele de que Cristo vai voltar e nos levar para morar na cidade santa, ela é real. Agora, estaremos lá, só vai depender da nossa conduta perante o Senhor. Precisamos nos santificar. Não basta orarmos para que Deus nos liberte do pecado. Precisamos permanecer na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você e a tua família o Senhor levante o rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Amém.